É, na verdade são vários, né? Acredito eu. Bom, primeiro a gente pode falar sobre a questão da formação, né? Então, eu acredito que nós temos alguns problemas na área de formação, né? Na graduação dos alunos, né? Acredito eu que não há uma padronização da grade curricular. Cada universidade ela dá uma ênfase específica a este ou aquele conhecimento, né? Não há um olhar 100% convergente sobre quais são os pontos a serem adotados numa grade acadêmica, e esse tipo de falta de convergência curricular pode gerar um despreparo para o aluno na hora da sua formação. Isso é uma questão, né? Quer dizer, então nós estamos aí falando uma questão de base relativa à formação do profissional. Segundo, o próprio exercício da profissão mesmo, né? Acredito eu que seja já como uma consequência do próprio processo formativo. Ou seja, nem sempre, né, aliás, como em toda profissão, né, existem distorções no exercício da profissão, né, e muitas vezes não há uma convergência, mais uma vez falando, de como deva se dar essa prática. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é você, por exemplo, atuar como psicólogo e, ao mesmo tempo, por exemplo, ministrar atividades que não são do exercício profissional. Por exemplo, massagens do tipo energética, do estilo Reiki, por exemplo. Há profissionais que fazem essa conjugação de práticas, sendo que esta prática especificamente ela não é permitida pelo conselho, né? Isso está dentro do conselho de ética, né, do profissional, onde há algumas restrições com relação àquilo que deve ser praticado dentro de um consultório, por exemplo. Isso falando de prática clínica, né? Então, essa falta de convergência, né, tanto na graduação quanto mesmo no exercício profissional, acredito eu que seja uma das. São vários outros fatores, mas assim, o que me ocorre agora são esses dois elementos que eu considero importantes, né? Uma falta de coesão, né, a nível da grade curricular e também uma falta de consenso quanto àquilo que seja uma prática do profissional de psicologia. Pode falar. Ok. Então, essa é a parte mais bacana, acredito eu, da nossa entrevista, assim, que eu gosto muito de falar. Eu sou, na verdade, a minha orientação é junguiana, né? Psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Né? Essa abordagem, como se diz, né? Diz que, na verdade, não é o psicólogo que escolhe a abordagem, é a abordagem que escolhe o psicólogo. Se é verdade ou não, não sei, mas eu acho que há um pouco de verdade nessa afirmação. Né? Eu entrei em contato pela primeira vez com os ensinamentos de Jung aos 16 anos de idade. Né? Eu acredito que é uma teoria que procura ser bastante abrangente na medida em que ela trabalha com um olhar interdisciplinar. Né? O olhar junguiano ele permite uma interface com outros saberes, ou seja, eu posso dialogar com a arte, eu posso dialogar com as ciências, eu posso dialogar com a antropologia, eu posso dialogar com a sociologia, em suma, a teoria me permite esse diálogo. Por quê? Porque Jung ele parte do pressuposto de que tudo aquilo que é uma produção humana é psíquico, ou seja, nada que seja humano pode prescindir do psíquico. Né? Porque nós não podemos fugir dele. Ou seja, aqui, por exemplo, nós estamos conversando, há toda uma interação onde o psíquico se faz presente. Né? Desde a parte cognitiva, ou seja, estamos aqui tendo que nos conectar à internet, temos que, em suma, nos preparar para realizar uma entrevista, mas, ao mesmo tempo, há um componente afetivo e emocional que também está presente. Em que sentido? Por exemplo, a minha disponibilidade de estar respondendo às suas perguntas,
há a sua disponibilidade afetiva no sentido de escutar, de realizar uma escuta, no sentido de compreender e fazer perguntas, de repente a minha fala estar provocando em você uma série de reações e associações que podem contribuir com a nossa entrevista. Então, o psíquico está sempre presente em qualquer área onde esteja o humano. Então, a abordagem junguiana ela é bastante abrangente nesse aspecto. Tem um componente bastante importante que é a questão do respeito pela alteridade, ou seja, que aliás eu acredito eu que deva ser, independentemente da abordagem, o próprio posicionamento do próprio terapeuta enquanto profissional, ou seja, a questão do outro, né? Esse acolhimento, a aceitação de tudo aquilo que me é diferente é a matéria-prima do terapeuta e, claro, a abordagem ela vai nos dar, né, a melhor instrumentação possível, né, dentro dos casos clínicos que se apresentam. É claro, né, que existem abordagens que podem, para certos casos clínicos, para certos desafios, serem mais instrumentalizadas do que outras para lidar com os casos. Mas não necessariamente a gente precisa se ater a elas, né? Então, o que eu acho importante é que cada um, dentro daquilo que escolheu enquanto a sua abordagem, que, poxa, se aplique, estude profundamente, não seja um leitor superficial, né? Que procure conhecer a abordagem profundamente na sua originalidade, ou seja, quem produziu, ou seja, por exemplo, se eu sou um psicólogo de orientação junguiana, que eu seja um estudioso profundo da obra, né? E também dos seus leitores, né? Porque sempre há, em cima daqueles que nos precederam, né, os seus leitores, os seus comentadores que agregam fatos e esclarecem melhor alguns aspectos obscuros da teoria. Em suma, a teoria é sempre algo em debate, né? É sempre da ótica também, por que não dizer do provisório, porque toda teoria é uma hipótese explicativa sobre os fenômenos. Então, nenhuma teoria, por si só, né, abarca todas as possibilidades do psíquico, da fenomenologia psíquica. Então, é aquela coisa, como eu falei anteriormente, a escolha da abordagem ela é uma questão de identificação pessoal, né? É uma coisa praticamente de fórum íntimo, vamos dizer assim. Então, na leitura, no processo de formação na universidade, a gente se identifica com essa ou aquela abordagem. A minha já veio prévia ao curso, né? Eu já tinha uma leitura junguiana antes do meu curso. Então, para mim, quando eu fiz o curso, eu só fiz, aí sim, ao término eu fiz a minha pós-graduação em UNG, né? E o meu mestrado também foi utilizando o referencial teórico junguiano. Então, me sinto perfeitamente à vontade nesse aspecto. Uhum. Então, a minha área de atuação é a área clínica, né? Eu me identifico com a clínica, né? Atendimento individual, eu não trabalho com grupo, né? Eu trabalho com uma clínica individual, né? Trabalho no consultório, eu tenho um consultório aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, né? A qual eu atendo os meus pacientes. Eu não só me atenho à questão da clínica também enquanto exercício profissional, né? Eu profiro palestras, seminários, conferências, organizo eventos também dentro da área indiana. Na verdade, tudo aquilo que diz respeito, a coisa tende a ser um pouco mais elástica, porque é importante a gente também, de alguma forma, né, mostrar para o público a nossa experiência profissional. Né? Não é uma boa prática, de repente, a gente ficar 100%, eu falo isso dentro do psicólogo clínico, né, já que é uma coisa mais clássica no sentido de a gente se ater à questão do consultório, né? Porque existem outras formas de você atuar na psicologia, né? Tem a psicologia do esporte, jurídico, hospitalar, quer dizer, organizacional, em suma, tem várias outras possibilidades de atuação. Como a minha é clínica, né, existe sempre aquela possibilidade do psicólogo ficar enclausurado dentro da clínica, né? E é um viés ao qual eu não comungo, ou seja, eu acho importante que o psicólogo saia do seu consultório e fale, né, apresente os seus trabalhos, as suas perspectivas, os seus progressos, o seu olhar, né, a sua experiência, né, compartilhando com os seus pares e até inclusive nas universidades também. Eu encerrei o mestrado, eu terminei mês passado, né, já estou me encaminhando para o doutorado, devo fazer o meu doutorado em Minas Gerais,
E, claro, a minha perspectiva é justamente essa, né? Não só de ser um psicólogo clínico, mas também de ser um professor universitário, né? Então, pela nova legislação, é importante, quer dizer, que para entrar numa universidade federal, por exemplo, é necessário o doutorado. Então, nessa perspectiva que eu estou trabalhando, e enquanto esse doutoramento não vem, então eu me atenho à clínica e às palestras e seminários que eu costumo organizar pelo Brasil afora, aí, ou seja, eu faço palestras no Brasil todo. Olha, filha, assim, na verdade, o único público que eu não atendo são crianças. Eu não atendo, eu não trabalho com crianças. O perfil do público que eu atendo é de adolescente, jovem, adulto, terceira idade, que esse é o público ao qual eu abro a minha disponibilidade para o atendimento. Né? Por quê? Porque a criança ela exige toda uma tratativa um pouco diferenciada. Não é, por exemplo, a criança ela não domina discurso, né? Tem uma certa dificuldade na parte de expressão, tem algumas restrições que são sanáveis, vamos dizer assim, pela técnica, através de recursos expressivos, né? Através de jogos, através de ludoterapia e tal. E, na verdade, aí entra a característica de cada terapeuta. Eu sou um profissional que gosto muito da fala, gosto de trabalhar a questão dos sonhos, gosto de trabalhar as imagens, né, que o paciente traz, e em cima dessas imagens, imagens no sentido genérico, imagem enquanto riqueza íntima, riqueza interior, que pode se dar através da narrativa, através dos sonhos, através de qualquer coisa que seja a expressão do paciente. Então, o perfil do público que eu atendo é esse, né? Menos criança. E as demandas são as diversas, né? São todo tipo de demanda que diz respeito aquilo que representa uma queixa para o paciente, né? Que pode ser, por exemplo, uma dúvida sobre profissão, pode ser uma dúvida emocional, um trauma, qualquer coisa. Ou seja, qualquer coisa que diga respeito ao humano, a gente está aqui em disponibilidade para aprofundar, para acolher, para, em suma, fazer com que o paciente compreenda o seu processo e assuma, claro, antes de tudo, né, o comando da sua vida. Isso que é importante, né? Que é importante que, a partir do trabalho terapêutico, possa, né, o paciente ser capaz de fazer uma viagem dentro de si mesmo, né, buscar em si, né, a resposta para as suas próprias questões. Na verdade, o terapeuta não dá respostas. O terapeuta viabiliza a possibilidade, né, de que exista um percurso, um caminho, né, para que o paciente encontre dentro de si próprio as respostas que ele tanto deseja para as suas queixas e desafios. Olha, essa pergunta é muito boa mesmo. Eu agradeço a possibilidade de estar falando nesse tema. Veja, na verdade, assim, o meu percurso é um pouco diferente. Porque que acontece, né? Eu estou no percurso psi, entre formação, pós-graduação e mestrado, há apenas 12 anos, né? Quer dizer, na verdade, eu atuando clinicamente, quer dizer, eu atuo clinicamente desde a época do SPA, né, que é o Serviço de Psicologia Aplicada que toda universidade possui, né? Então, na prática clínica, enquanto prática mesmo, devo ter uns 7, 8 anos de prática clínica, né, um pouco menos, não sei agora o certo, acho que foi 2007, 2008, né, uns 6 anos. Né? É relativamente recente, porque eu tenho um percurso prévio, eu trabalhava numa outra área de atuação, né, e quando eu fiz de 39 para 40 anos, eu, né, decidi efetivamente investir na minha verdadeira vocação, que é a área de psicologia. Então, assim, as minhas expectativas, como toda expectativa, a gente sempre aguarda, sempre espera o melhor, né, dentro daquilo que é o nosso desejo íntimo. Né? Eu sempre gostei de clínica, né, sempre gostei do atendimento ao paciente, sempre gostei da escuta clínica, sempre gostei de trabalhar com a orientação junguiana. Então, na verdade, eu vou dizer para você o seguinte,
a experiência ela é sempre surpreendente, ela é sempre um aquém, um além daquilo que se imagina. Então, se eu disser por esse aspecto, por esse viés, eu diria que, claro, sempre a prática é mais surpreendente do que qualquer outra expectativa. Então, sempre é surpreendente, os casos clínicos são sempre diferenciados, né? A relação terapeuta-paciente não é igual, sempre, né, cada paciente é uma relação, né? E isso é bacana dentro da prática clínica, claro. Eu sempre, veja bem, Tarsila, eu sempre estou falando sobre o aspecto da psicologia clínica, né? Se de repente algum estudante estiver, por exemplo, enviesado por uma outra área, psicologia jurídica, psicologia escolar, né, psicologia organizacional, então possivelmente o olhar vai ser um pouco diferente daquilo que eu estou dizendo. Então, isso tem que ficar claro. A minha fala é toda ela direcionada à prática clínica, ao psicólogo clínico, aquele que faz o atendimento clínico no consultório. Então, ela não é necessariamente válida para as outras especializações. Então, eu posso dizer a você que a minha experiência foi bastante bacana, tem sido bastante interessante, além da expectativa mesmo, né? Porque talvez a gente não tenha o alcance que seja um atendimento clínico. A responsabilidade ética sobre aquilo que representa a queixa para o paciente. Então, essa questão ética é uma questão de extrema importância na relação terapeuta-paciente. E isso é um aprendizado permanente. Isso não se constrói na universidade. Isso se constrói na prática clínica. Né? Então, por conta disso, né, por conta de toda essa responsabilidade, por conta de todo o amor que eu tenho, né, acho que é importante a gente sentir amor pelo que faz, né, a gente tem que gostar de gente. Acho que a matéria-prima do psicólogo são pessoas. Se a gente gostar de pessoas, fica um pouco mais difícil. Né? Então eu sugeriria a busca de outra prática profissional. Mas a matéria-prima do psicólogo são pessoas. Né? Então, cada dia é uma surpresa, cada dia é uma coisa diferente. Então, isso é o desafio do terapeuta clínico. Né? É a possibilidade de você fazer interface com várias realidades, com várias queixas, com várias narrativas. Eu costumo dizer que o psicólogo, antes de tudo, o psicólogo clínico é um poliglota. Ou seja, ele tem que ter a habilidade de falar várias línguas. Por quê? Porque cada paciente ele traz uma história, não é uma tábula rasa, né? Ele traz uma história, traz um olhar, traz uma expectativa, traz uma perspectiva, e em função disso, né, é importante que o terapeuta, o psicólogo clínico, esteja habilitado a falar várias linguagens. Né? E isso é muito importante e é um desafio do terapeuta. E claro, como é que ele consegue isso? Claro, estando no mundo, sendo uma pessoa relativamente bem informada, que tenha cultura, que leia bastante, que esteja entre pessoas permanentemente e sempre invista na sua carreira. Né? Eu há 12 anos não paro de estudar e sei, com toda humildade, te digo claramente, sei muito pouco, né? E ainda há muito que aprender. Né? Eu acho que essa deve ser a postura do verdadeiro profissional, ou seja, sempre relativizando a sua experiência, sempre relativizando o seu conhecimento, porque sempre há algo a mais a ser conhecido, mais um universo, mais um mundo a ser descoberto. E isso nos permite que a gente sempre esteja estudando, sempre se aprimorando, sempre melhorando, para que o reflexo seja um trabalho de qualidade, um trabalho ético, um trabalho que respeite as pessoas. Acho que é por aí. Pode falar. Então, a questão da excelência profissional, como o próprio nome está dizendo, né, ela requer um binômio muito importante, chama-se formação mais prática. Eu acho que essa parte acho que é meio clara para todos. Né? A excelência profissional ela não se adquire por osmose, né? A gente tem que se aplicar. Né? Então, como é que isso ocorre? Através de uma boa formação, através de uma boa leitura, experiência clínica, no caso
para as outras abordagens, uma das outras especializações seria uma experiência na sua área de atuação. E, gente, eu acho que uma coisa que é mais fundamental é a gente exercer o olhar crítico, né? Não, não assumir aquela postura do simplesmente dado, como o Heidegger fala, né? Eu acho que sempre há a possibilidade de nós questionarmos algo, questionarmos ou melhorarmos uma prática, quer seja a clínica ou qualquer outra especialidade, né? Então, acredito eu que seja muito importante para essa excelência que você pergunta, seja exatamente, além desse binômio formação mais experiência, seja também um olhar relativizador, um olhar clínico, porque hoje nós estamos num momento político, social, né, mundial, bastante tenso, e obviamente isso repercute no equilíbrio psíquico das pessoas. Quando um paciente ele vem para o consultório, não necessariamente a sua questão é uma questão individual. Ela passa pelo indivíduo, no entanto, ela pode ser muito bem um eco do coletivo. Por isso que eu digo que essa excelência que você me pergunta, ela passa necessariamente por contextualizar os sujeitos, porque o sujeito não existe no nada, ele aparece na relação com as coisas e com o mundo. Então não existe até a palavra sujeito, né? Quer dizer, não existe um sujeito sem um outro sujeito, né? Sem a inter-relação, sem mundo, né? Então essa excelência, desculpe, ela passa necessariamente por um conhecimento, por um acompanhamento de tudo aquilo que acontece no mundo, né? As demandas, né? As preocupações, os desafios que permeiam também a esfera coletiva. Né? Então nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa, de que os sujeitos estão no mundo, eles não estão fora do mundo, eles estão no mundo, e o mundo que nós conhecemos é este que se apresenta aí fora. Então, o trabalho clínico, no caso, e também vale também para as outras especializações, é necessário que o psicólogo, com o seu olhar crítico, com o seu olhar relativizador, ele possa contextualizar aquele sujeito. Ou, por exemplo, quem for um psicólogo organizacional, ele poder compreender criticamente a sua organização. Se ele for um psicólogo do esporte, por exemplo, ele compreender a pressão que a questão da performance exerce sobre os atletas, por exemplo. Se ele for um psicólogo hospitalar, né, o quanto que a instituição hospitalar ela é afetada pelo coletivo, pelas questões, né, que dizem respeito, por exemplo, aqui ao país, ao SUS, né, a todo o desafio que existe na área da saúde no Brasil. Obviamente, se eu sou um psicólogo hospitalar e clínico, porque no psicólogo hospitalar, por exemplo, o meu cliente não é só o paciente. O meu cliente é a instituição hospital. A mesma coisa vale para o psicólogo da educação. A instituição, o público-alvo do psicólogo da educação é o quê? É a instituição escolar. Então ele não clinica apenas o garoto problema. Né? Essa é uma visão muito limitada. Ele clinica a instituição, né? No seu contexto, né? No seu contexto coletivo, né? Porque a instituição escolar, por exemplo, ela é próxima a uma comunidade, a um bairro, então não existe uma instituição escolar igual a outra. Então são os diferentes olhares que o terapeuta pode exercer sobre a instituição. E por aí vai. Então, veja, é relativamente parecido a prática clínica com as outras especializações. Né? E o que há, né, de comum a todas elas é exatamente isso que eu falei anteriormente. Ou seja, é necessário uma compreensão da inserção dos sujeitos nos seus locais específicos, quer seja na sua vida privada, indivíduo, quer seja no hospital, na organização, na escola. Em suma, eu acho que é por aí. Eu acho que a excelência do terapeuta, ele parte desse olhar. Ou seja, o psicólogo também faz parte do mundo. Ele não está fora do mundo. Né? Então é de fundamental importância que ele não se destaque do mundo achando assim, não, porque eu tenho um certo conhecimento sobre o funcionamento psíquico das pessoas, que isso me habilita a ter um poder sobre os sujeitos. Não. Nós temos que ter uma compreensão, um acolhimento, né, das queixas que se apresentam, dos desafios que se colocam ao terapeuta na prática clínica, né, e contextualizar o sujeito dentro da sua realidade e também percebendo que
terapeuta também é atravessado por esse coletivo e que também, na sua percepção, ele pode estar condicionado na sua visão justamente pelo atravessamento que ele tem dessa realidade coletiva. Então, nunca é uma perspectiva 100% isenta. Essa isenção que se diz que o terapeuta tem que ter, isso é uma quimera, isso não existe. Né? O psicólogo, o terapeuta, como sujeito inserido no seu contexto, ele é afetado pelo coletivo. Então, é justo e lícito supor, né, que o seu olhar, o seu enviesamento, também seja, em princípio, condicionado por esse olhar coletivo. No entanto, ele, na sua prática clínica, ele irá relativizar essa perspectiva. Ele não vai ser o arauto do coletivo, porque não pode ser assim. Né? Ele se apresenta como um acolhedor daquele diferente que está na sua frente. Então eu não posso aplicar um olhar normativo para o paciente sob pena de taxar o paciente como patológico, porque ele não se enquadra nesse ou naquele contexto. Então nós temos que compreender a dinâmica do paciente, compreender a dinâmica coletiva, né, e tentar estabelecer um diálogo entre essas duas ambiências. Né? E daí deriva, aí respondendo a sua pergunta inicial, a excelência do terapeuta, da prática clínica, ela exige esse olhar multi. Né? Isso é extremamente importante. Então, mais uma vez, para a gente fechar aqui essa questão. Formação, experiência profissional, mas a abertura de sentidos, que o Heidegger tanto fala. Nós temos que ser abertos às diversas possibilidades se nós quisermos atuar na prática clínica ou na prática institucional. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Tarsila por essa oportunidade de estar podendo estar falando sobre um tema tão apaixonante que é a psicologia. Eu acabei até falando, acho que a palavra-chave, né? A vocês que estão estudando a psicologia, eu diria o seguinte: sejam apaixonados pelo que fazem. Não há como exercer a psicologia sem paixão. Não consigo imaginar isso. Né? É uma profissão difícil, não é uma profissão fácil, sob seus vários aspectos, exige uma formação longa e continuada. O mercado de trabalho, todos nós sabemos, não é tão convidativo. Terceiro, há ainda um certo preconceito social a respeito da busca por um profissional de psicologia. Né? Você pode conversar com qualquer pessoa da família e se disser assim, estou indo a um psicólogo, vão dizer que você é maluco ou tem algum problema mental. Né? Então nós temos toda uma série de incompreensões acerca da profissão, a qual faz parte do nosso dia a dia. Então, dentro desse cenário, que não é lá o mais belo dos cenários, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: é um cenário, ao mesmo tempo, desafiador e apaixonante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma matéria-prima que eu considero fundamental em qualquer prática, seja ela clínica ou institucional, que é justamente a paixão pelo outro, pelaquilo que nos difere, pelaquilo que nos é singular e peculiar. E isso exige de nós, mais uma vez recordando a fala anterior, que nós estejamos abertos. Isso que eu diria para vocês. Então, por gentileza, estudem. Estudem. Levem a sério o trabalho. Se não for, sejam honestos consigo próprios, se lá pelas tantas vocês perceberem que não é essa a vocação de vocês, não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum. Eu acho que mais vale ser honesto consigo mesmo e chegar à conclusão de que o percurso está equivocado e você reiniciar o processo, do que dar continuidade a um trabalho ao qual vocês não acreditam. Então, assim, infelizmente, né, os maus profissionais que existem no mercado, infelizmente, em boa parte derivam dessa falta de paixão, dessa falta de compromisso, dessa falta de preparo. Então, o que eu teria a dizer a vocês é isto. Se é uma coisa do coração, se vocês sentem que é esta a sua vocação, persistam. Persistam porque vale a pena, é um trabalho muito bonito, é um trabalho bacana, é um trabalho de formação permanente. Né? E eu sou assim, um defensor assim,
bastante entusiástico do meu trabalho. Entendeu? Então, o meu aquilo que se diz, né? Quando você está entrevistando um profissional, o meu testemunho é a própria é o próprio desenho do meu percurso. Ou seja, eu amo a minha profissão. Eu sou um apaixonado pela minha profissão. E quando se está apaixonado pelo que se faz, a sua prática profissional ela passa a não ser mais um trabalho. Ela passa a ser uma extensão de cada um de vocês. Então, quando a gente leva as coisas com seriedade, com paixão, com comprometimento, isso não é trabalho. Por exemplo, você, a Tarsila, me ligou, nós conversamos, estamos aqui no domingo, eu poderia estar aqui no Rio de Janeiro, na praia, e estou aqui conversando com a Tarsila. Né? Por que eu fiz isso? Porque eu gosto. Isso não é nem um incômodo para mim estar aqui num domingo falando sobre psicologia. Por quê? Porque isso é a minha paixão. Eu gosto, faço, me envolvo, né, com as coisas e gostaria de passar para vocês isso, a paixão pelo que se faz. Então, é essa mensagem que eu quero dar para vocês. Independentemente de quanto vocês estudem, de quanto vocês se preparem, não adianta. Sem paixão, não adianta. Porque é essa paixão que vai mover vocês, que vai trazer um olhar vivo, de alma, para a sua profissão. Que ela não seja uma profissão unicamente técnica. Eu domino uma prática e vou aplicar essa prática. Não. A construção de uma profissão, ela é diária. O fato de a gente estar formado numa profissão não significa que nós estamos num ponto de chegada, atingimos o nosso objetivo. Pronto, agora me formei, agora eu tenho um diploma universitário. Não. Temos que ter paixão no que nós fazemos. Temos que fazer tudo aquilo que nos move, aquilo que representa o verdadeiro sentido da nossa vida, porque a maior parte do tempo da nossa vida nós passamos no trabalho. Se nós não estivermos numa profissão que não nos move, que não nos emociona, que não nos apaixona, é melhor rever o percurso. Eu acho muito mais honesto do que prosseguir num percurso onde nós acabaremos descontando isso nos nossos clientes, vamos dizer assim. Seja através de um mau atendimento, seja através de um equívoco, seja através da falta de disponibilidade. Em suma, são várias as possibilidades sabotadoras de uma boa prática. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Apaixone-se muito pelo que fazem. Sabe? E essa paixão vai se traduzir em estudo, em congressos, em seminários, em palestras, nas suas práticas, em reflexões críticas. E isso, cara, é que nem uma caldeira movida a carvão. Quanto mais carvão, mais energia. E esse carvão é o entusiasmo, o amor e a paixão pela profissão. Eu acho que é esse que é o recado que eu tenho a dizer para vocês. Espero ter conseguido o meu objetivo e o de vocês também.